fazendo vistoria, lavanderia de hotel. Então isso faz com que ele fique muito diluído e com isso a gente perca a produção de biogás, né? O Nilton, coordenador industrial, então, aqui da Sanepar, é o responsável pela operação de água e esgoto. E me deixaria fazer as honras da casa aí. Fica à vontade, Péricles, mas eu... Bem, essa estação aqui nós recebemos o efluente aí eu acho que o Péricles já deve ter comentado com vocês, em torno de 17.500, 18.000 habitantes. É o que nós estamos recebendo aqui. Ela chega aqui com uma carga de BO em torno de 150 até 180. Em algumas, quando chove forte, chega a 130, né? E passa por um tratamento aqui primário, onde a gente faz somente a retenção dessa parte de sólidos mais grosseiros. Essa parte, então, a gente retira aquilo que é praticamente lixo, né? Que não vai ser degradado lá no processo biológico. Então a gente faz a retirada desses plásticos, madeiras e diversos lixos que vêm. Isso é armazenado numa caçamba ali, né? Onde a gente faz uma aplicação de uma cal virgem só para evitar a proliferação de insetos e também não liberar muito odor. Em seguida encaminhamos para o aterro sanitário. Essa parte então que fica retida no gradeamento primário vai direto ao aterro sanitário municipal aqui. Beleza. Em seguida... todo esse sol. Falta flor. Bem, aqui nós temos um desarenador. Ele é um desarenador ciclônico, né? Onde a água, o efluente, ao chegar aqui, ele faz esse circuito. Enquanto isso, tem também uma quebra de velocidade que faz a sedimentação, então, dos sólidos mais pesados, dos sólidos mais grosseiros. A parte arenosa, areia, né? Sedimentos, claro que são bem mais pesados que a água, possibilita, então, a sedimentação deles aqui. Fazemos essa limpada, essa limpeza desses desarenador através de caminhão com sucção a vácuo. Isto é jogado em leito de secagem, fazemos a secagem dele, o churume retorna ao tratamento e após seco ele vai para o aterro sanitário. O aterro sanitário aí, antigamente a gente encaminhava direto ele conforme tirava daqui para o aterro sanitário. O volume era bem maior, acabava dando problema nos parâmetros do próprio aterro. Hoje eles utilizam isso para cobertura e tal, né? Utilizam ele porque ele vai seco daí já. Área de degradação também? Não, esse aqui nós não usamos em área de degradação. Até uma intenção nossa em nós fazermos a higienização dele e daí sim utilizar a recuperação de áreas degradadas. Isso nós já fazemos com o biosólido, mas daí é com a parte do lodo. Mas esse aqui, por enquanto, não. Porque esse não é digerido, né? Esse é mais sólido. É muito areia, muito arenoso, né? Então, ele para a agricultura, ele não seria o ideal. Mas para recuperações de áreas degradadas, talvez sim. Fazendo a higienização dele, sim. Aqui então nós temos um medidor, né, uma calha parso com a finalidade simplesmente de medição de vazão mesmo. Como a gente não faz a aplicação de produtos químicos aqui, como se fosse uma estação de tratamento de água, então a finalidade dela sim, aqui é a velocidade para que nós possamos fazer a medição de vazão. Nessa estação a gente tem um medidor de vazão eletromecânico, onde ele faz a medição do nível aqui e passa para o conversor interno lá que vai armazenando os resultados de vazão instantânea dele. Então ele mede realmente aqui o nível de efluente que nós estamos aqui, a lâmina, né, onde define daí a vazão aqui. Aqui normal ela está chegando em torno de 35, com picos de até 50 litros por segundo. E à noite aí ela baixa uns 25. Desse ponto ela é distribuída no reator, né? Aqui tem uma caixa de distribuição, já tem um ponto de espera para um segundo reator que ainda não há necessidade, né? Então ela está sendo utilizada lá, a distribuição somente para esse reator existente aqui no processo de tratamento biológico. No processo de tratamento, onde ocorre essa digestão, né, é totalmente biológica, então ocorre a formação de gases, obviamente, que depois o Péricles vai estar explicando lá mais o gás que é aproveitado, né? E também ocorre a formação de um manto de lodo, né, que é a parte da digestão das cargas orgânicas,
fazem, outra enzimas que elas liberam ali, e também as bactérias que acabam morrendo ficam ali. Esse manto ele começa a se tornar mais espesso. Quando ele se torna muito espesso, ele começa a lançar, ocorrer o caiamento de sólidos, então, aí para o efluente final. Quando se leva esse teor de sólidos, nós fazemos a retirada de parte desse lodo. Ela ocorre, às vezes, cada 2 meses, 3 meses, dependendo da vazão da estação. A gente faz a retirada, nesse caso aqui, a cada 3 meses a gente retira em torno aí de 130, 140 metros cúbicos de lodo. Esse lodo, é claro, ele é praticamente líquido ainda, né? Uma densidade baixa. Daqui ele vai para os leitos de secagem, onde nós fazemos a secagem dele por em torno de 30 dias. Ele fica com o teor de umidade dele em torno de 60% ainda. A partir daí nós fazemos a higienização dele. Exatamente. Podemos seguir por aqui. Ela tem, aqui nesse ponto, é uma elevatória. Uma estação de elevatória. Boa ideia, não? Eu acho que sim. Ele vem por gravidade, ele vem por gravidade do leito do reator, cai ali nesse posto de sucção e calca aqui para os leitos de secagem. Aqui que daí nós fazemos a secagem dele. Vamos tanque de secagem agora, né? Oi? Tanque de secagem agora? Leito de secagem agora, exatamente. Onde a gente faz o deságue do lodo daí, né? Onde ocorre a desidratação dele. Essa desidratação ela não é ainda total, né? A gente retira ele aqui com em torno de 60% de teor de umidade. Né? O que dá de perceber é o seguinte: quando a gente retira ele em torno aqui, deixa no tanque um nível de em torno de 30 a 35 milímetros, então 30 a 35 centímetros. Dá de perceber ali, essa faixa mais escura é quando a gente retira lá do leito do reator. Sim. Então ele fica um nível mais alto e ele vai desaguando, vai aqui desidratando, né? E esse efluente daí retorna, esse churume retorna ao tratamento. Esse aqui ele está com 20 dias praticamente, esse lodo aqui está quase em período de retirada aqui. Com 30 dias, quando ele atinge aí um teor de umidade mais baixo, a gente retira ele e daí faz a higienização desse lodo. Que, por sinal, com o sol aqui de Foz do Iguaçu, ele já higieniza um bom pouco. Muito. A gente fez um teste em estufas, realmente foi eficiente, sem aplicação de produto químico. Essa higienização a gente faz a partir da aplicação de cal virgem. Nós aplicamos a cal virgem nele para ele elevar o teor do pH dele, elevar um pH acima de 12, que vai ocorrer uma liberação maior de amônia, que vai fazer com que ela vá reduzir a ação, né? Reduzir a interferência aí dos patógenos, né? Micro-organismos, eumintos, todos eles. Então, na realidade, o que a gente faz? A gente corta o crescimento dele. E traz pra cá. Exatamente. Aqui ele sai, essa parte aqui está seca, né? Como a gente tem 5 estações em Foz do Iguaçu, 5 estações de tratamento, a gente faz esse processo todo aqui. Então esse lodo aqui, ele está vindo de outras estações, do leito de secagem, ele é seco lá e daí a gente traz ele aqui. Aqui a gente faz o processo de trituração e mistura dele, através da marromba, né? E a aplicação da cal virgem, então, que vai fazer essa higienização, né? Essa melhoria dele. Retirado daqui, nós colocamos nestas baias de lodo, onde ele fica armazenado aqui nesse pátio por um período mínimo de 30 dias, que é para ocorrer a cura dele, né? Então aí ele fica num pH elevado, onde vai ocorrer aí assim a restrição, né, de crescimento de todos os patógenos. 30 dias após, mínimo 30 dias após, normalmente até formar um lote a gente espera mais, né? Tudo depende de ter um lote com uma boa capacidade já. A gente faz a caracterização, faz uma amostra composta deles, faz a caracterização dos parâmetros agronômicos, metais pesados, patógenos, né? De acordo com a resolução CONAMA 375. Se ele atende todos esses parâmetros, é feito a Imater nossa aqui do estado, né? Faz uma avaliação de áreas onde pode ser utilizado, uma área de um agricultor, feita a análise do solo, daí é feito o receituário agronômico para ver quanto vai aplicar nessa propriedade, né? Quanto vai aplicar por hectare.
e é liberado para aplicação na agricultura. Qual é a proporção de cal que vocês utilizam na... Nós estamos utilizando, a gente iniciou, como o nosso solo aqui é um pouco diferente, então a nível de estado ele pode haver alterações na própria Sanepar, né? Mas aqui nós iniciamos com teores de 35%, reduzimos para 30% e hoje nós estamos com 25%. 25% tem sendo eficiente, não tem apresentado nenhum lote deu problema até então aí nos últimos 8 anos, nenhum lote deu problema. Esse lodo ele é, eu não comentei, né? Então, de acordo com a autorização ambiental do próprio órgão ambiental, né, do Instituto Ambiental do Paraná, ele pode ser aplicado em plantações que não se aproveite da raiz, né, como a mandioca, essa parte que não se aproveita da raiz, e nem em hortaliças. Então, para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, sim, nós utilizamos bastante no plantio de milho, trigo, soja, nessas 3 culturas já foi utilizado. E com um aumento considerável de produção. Mesmo porque, além de ter um pouco da parte do lodo, tem também a correção do pH que acaba fazendo. Pastagem você usa, não é? Pastagem? Não, para pastagem nós não utilizamos ainda. O próprio órgão ambiental, antigamente ele sugeria que se fizesse, então, se fosse na pastagem, só quando está fazendo o preparo do solo, você incorporar para preparar o solo para daí aplicar, né? Ou se for aplicar na pastagem, aí você tem que dar um tempo muito longo para você aguardar, né? E, apesar dele sair com uma garantia, né, dos parâmetros, mas sempre existe aquele risco, né? Então a própria legislação ela indica você utilizar em outros tipos de cultura. Tem o perigo da chuva de carregar esse material para algum córrego, alguma coisa. Na escolha dos próprios, na escolha das áreas onde ele vai ser aplicado, a Emater leva em consideração isso, a declividade do solo, a proximidade de mananciais. Vocês têm um cadastro, então, Sim, é feito um cadastro. Cada lote é um calhamaço cadastrado. Aqui, normalmente utilizam um agricultor só. No Paraná, não, a gente tem vários, né? Mas então tem que ser feita a caracterização daquele solo, a análise daquele solo, propriedade ver a viabilidade de recebimento daquele solo. Perfeito, perfeito.